A paz do Senhor, estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos a mais um EBD em Síntese podcast no canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Momento pedagógico da lição de pré-adolescente e hoje com a professora Eleide. Seja bem-vinda. Paz do Senhor, Zimar, paz do Senhor, professor, professora da Senhor. Escola Bíblica Dominical, da classe de pré-adolescente, é mais um grande prazer, né, para nós participar mais uma vez deste podcast, em nome de Jesus. Isso. E contamos com a sua participação, professor, que está aí nos assistindo, né? Nós temos aqui alguns objetivos da nossa lição, como definir o que significa ser filho de Deus, explicar o processo de adoção divino e também destacar a importância de obedecer a Deus. A nossa lição 9 tem como título Sou filho de Deus? Que bênção, professora Eleide. Fale aí o que é que a senhora trouxe para nossa aula, né? Como dica pedagógica. Amém. Hoje você sabe que o mês de maio é o mês de conscientização da adoção, né? Então, assim, para mim foi uma surpresa assim, bem interessante estar gravando essa aula no finalzinho do mês de maio, que para nós é uma coisa assim tão representativa, porque nós somos filhos adotivos, né, do Senhor. O Senhor nos adotou como filhos quando nós o aceitamos. Aqui a Bíblia diz, da lição número 9, diz assim: porém, alguns creram nele e receberam, e estes lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, né? Nós somos adotados por ele através do seu maravilhoso amor sobre as nossas vidas. O saber escolar número 1 diz que existe uma diferença entre ser filho de Deus e criatura de Deus. E a nossa dica pedagógica vai trazer assim uma discussão bem interessante a respeito desta questão, né? Em primeiro lugar, o professor tem que ter cartolina, pedaços de cartolina com o título, com o nome crachá, e ele vai distribuir para os seus alunos na sala de aula o número de crachá referente ao número de alunos que está na sua sala, que seja um, dois, três, 10, 15, né? Tem que ter o mesmo número de crachá. O número de crachá seria o número de alunos, e está lá com o título crachá, e naquele espaço em branco o professor vai orientar o aluno a colocar o seu nome, e aí, ao final da explicação dessa atividade, o professor vai lá dar um carimbozinho no seu crachá, um coraçãozinho, né, com o nome Amor de Deus, Filho de Deus, alguma coisa nesse sentido, deixando claro que a nossa adoção, né, que a adoção do Senhor é, por nós veio através do seu maravilhoso amor. Né? Essa dinâmica, o professor vai ter que vai poder fazer essa introdução a respeito do tema da lição, né? Que é o que é um filho, né? Eu acho interessante, Rose, trazer para esse momento, né, em que o professor apresenta o seu crachá, ele fazer essa distinção entre pai e filho, o que é ser pai, o que é ser filho, né? E o que é também trazer o conceito de adoção, né? Para esse momento, para a sala de aula, para um momento de conscientização também acerca da adoção, que eu acho um tema bem interessante e relevante, né, para nós, porque nós somos filhos adotivos. O próprio Cristo é um filho adotivo, né? Ele foi adotado por José. Ele não era filho de José, ele é filho de Deus, filho de Maria, mas filho de José. E José adotou Jesus como seu verdadeiro filho. E ele o criou e o educou como tal. E ali, né? E aí é interessante para o professor, enquanto ele faz essa apresentação, ele trazer esse conceito do que é ser filho, quais são as obrigações de um filho,
como é que um filho deve se comportar, né? O que é que um pai deve fazer, qual é o conceito de pai, tanto do pai biológico quanto do pai adotivo, e tudo isso durante a apresentação desse crachá. Trazer para o aluno essa conscientização de que nós somos adotados, como está escrito lá em Gálatas, né, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que faz essa analogia, né, do filho adotivo que nós temos direito à mesma herança de Cristo, né? Nós temos direito à eternidade. E é interessante nesse momento em que eles estão lá fazendo colocando lá o seu nomezinho no crachá, o professor entrega uma caneta para cada um deles, que seja um piloto, que seja uma caneta colorida, independente do que ele for usar, mas que ao colocar o seu nome, esse crachá seja carimbado. Assim como um registro de nascimento, quando nós somos registrados no cartório, nós também não recebemos lá o carimbo do cartório, né? O selo de autenticação do nosso registro. Então, que esse crachá seja carimbado com um coraçãozinho, com a palavra lá, Deus é amor, ou simplesmente a palavra amor, que representa toda essa figura divina, né? Que ela é representada pelo amor, que o próprio João traz, que o Senhor amou o mundo de uma tal maneira, né? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? E a vida eterna é através de quê? Dessa adoção. Nós somos adotados e precisamos trazer essa conscientização, né, para as nossas vidas de que nós não somos criaturas apenas, mas somos filhos de Deus por adoção, como prova do seu grandioso amor por nós. Assim, esse momento dessa apresentação desse crachá, o professor tem a oportunidade de trazer uma síntese completa de toda a lição, né, para que os alunos tenham um vislumbre geral da lição, até para que ele tenha também mais tempo de, por exemplo, responder um questionário ou trazer uma outra atividade, né, desse contexto. Inclusive, né, vai como sugestão um quiz, uma atividade no Kahoot, ou alguma coisa desse tipo, mas nós colocamos junto com a referência do vídeo lá o quiz da lição e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, o seu aluno vai sair, os nossos alunos, né? Tem a oportunidade de sair da nossa próxima lição, da lição número 9, tendo uma compreensão absoluta de que não somos criaturas apenas, mas somos filhos por adoção do nosso Deus eterno. Amém? Amém, graças a Deus, professora. Com certeza vai ser uma bênção essa atividade para os alunos, né, para os pré-adolescentes. E nós temos aqui, queridos, uma dica também. Nós sabemos, querido, que ser filho de Deus é reconhecer que a vida tem origem em Deus, né? E buscar viver de acordo com os ensinamentos de amor, de Amém. justiça, de perdão e de fé. Nós vemos que na Bíblia a ideia de filhos de Deus aparece ligada à fé, né? À prática do bem e ao amor ao próximo. Então, querida, nós vemos aqui uma dinâmica como sugestão e temos aqui o objetivo, como é o objetivo mesmo na nossa lição, né? Destacar a importância de obedecer a Deus, porque quando nós somos filhos de Deus, nós obedecemos a Ele, né? Então, essa dinâmica você vai utilizar. Hoje nós sabemos, professor, que as novas tecnologias estão aí, né? Nós vemos a inteligência artificial, nós vemos as redes sociais, está aí a todo vapor, né? E nós vemos a necessidade de trabalhar com nossos alunos, e nessa aula não vai ser diferente. Você vai solicitar com antecedência, avisando aí no grupo, que os alunos tragam para a sala de aula um celular, né? E vai ser aquela animação, porque a aula usando tecnologia, você já pode É imaginar verdade. aí como vai ser, né? Então, eles Isso. vão trazer um celular e vamos utilizar aí, querido professor, de uma plataforma, o Kahoot, né? Que ele vai tornar o momento mais interativo e divertido, né? Nós vemos que o Kahoot é uma plataforma
da web, é um aplicativo para aprendizagens, como Sim. também ela é uma atividade muito boa para os nossos alunos, e a alegria vai ser muito grande. Então, nós temos aqui que essa plataforma, ela transforma uma aula ou uma reunião em um quiz interativo com perguntas e respostas, e é o que a gente vai utilizar aqui, né? Que os participantes, eles competem por pontos, né? E um pódio, né? Aumentando aí a motivação e a atenção ao longo da atividade. Olha só como vai ser uma bênção, né? Então, querido, como é que nós vamos precisar, aí, como eu falei, já de um celular? Quem não tiver celular, pode ser o tablet também, né? E vamos lá para a nossa atividade. Você vai conversar com o grupo, perguntando inicialmente o que significa obedecer, né? É fácil obedecer? Quais bênçãos nós recebemos quando obedecemos a Deus? Explique que a obediência, professor, demonstra amor, confiança e respeito a Deus. Então, você vai criar aí um quiz com perguntas bíblicas e situações do cotidiano relacionadas à obediência. Como sugestão, nós vamos colocar aqui assuntos mesmo da Bíblia. Pode ser assuntos da lição, como pode ser também da Bíblia. Vou dar aqui três sugestões, por exemplo, quem construiu a arca e por que quem construiu a arca porque obedeceu a Deus? Pergunta aí, será se foi Moisés, Noé, Davi ou José? Aí você vai dar essas opções aí para os seus alunos. A segunda é, o que aconteceu com Jonas quando ele desobedeceu a Deus? Ó, alternativa A, ele ficou perdido no deserto, ele foi preso, ele foi engolido por um grande peixe, ou ele perdeu seus amigos? E aí, professor, essas são as sugestões que nós damos. E aí temos a terceira. Qual dessas atitudes demonstra obediência a Deus? Por exemplo, mentir, ajudar o próximo, né? Desrespeitar os pais. Então, querido professor, você vai fazer esse quiz com os seus alunos e vai ser uma bênção, né? Porque vai interagir com eles e depois você pode preparar um mimo aí para a sua turma, né? Com certeza vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha esse quiz de perguntas bíblicas. Professora Eleide, com a sua consideração. Amém. No Saber Escolar número 6, Rose, diz assim: os filhos de Deus amam e praticam a verdade, né? Durante a introdução da aula, o, o professor, a professora que estiver no comando dessa aula, ele precisa deixar isso muito claro, né? Que como filhos de Deus, nós temos a obediência, praticar a prática da verdade, a obediência à palavra, o amor ao evangelho, né? A nossa congregação, o amor que nós demonstramos e declaramos uns aos outros, isso não pode ser só uma falácia, não pode ser só da boca para fora, mas isso é uma prova, né, da nossa verdadeira relação de filiação com Deus. Os filhos de Deus amam e praticam a verdade. A prática do amor e da verdade, ela é um reflexo direto da nossa filiação em Deus, né? Porque nós, como filhos, temos a obrigação de sermos obedientes aos nossos pais, não é verdade? Como na qualidade de filhos, nós precisamos obedecer, respeitar, amar, atender às demandas da nossa família, né? Na medida do possível, mas, acima de tudo, esse filho que é adotado por Deus, mediante a sua fé, mediante a prática da verdade, da justiça e do amor, ele precisa ser esse praticante, atuante, ativo da palavra de Deus. Aqueles que amam a Deus amam também a sua palavra. Então, professor, precisa deixar isso muito bem fixado, e aí para isso, temos atividades que são extremamente interessantes, produtivas e pode ser feito
com o mínimo recurso, não é isso? Porque se o professor ele não consegue, não, nós não temos, é, nem todas as crianças têm celular, ou não temos internet na igreja, então o professor pode fazer o quiz da mesma forma, trazendo, né? Escrito, colocando escrito no quadro, escrito numa cartolina, alguma coisa assim, elaborando um jogo, né, mais ativo com eles em sala de aula, mas que essas perguntas não deixem de ser feitas, que esta reflexão não deixe de ser feita, para que o seu aluno, a sua aluna, saia da escola dominical durante esta semana, sabendo que ele não é uma pessoa qualquer, ele não é uma criatura qualquer, mas ele é filho amado de Deus. Né? Como prova do seu grande amor por nós, o Senhor entregou o seu filho para que nós tenhamos a vida eterna. Então, não somos qualquer um, somos filhos de Deus, amados dele, e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, professor, chegamos aí mais um final, né, da nossa EBD em síntese podcast. E essas são as dicas pedagógicas que preparamos para você, professor. Compartilha, se inscreve aí no canal. Que Deus abençoe a sua aula, conceda uma aula maravilhosa e produtiva.